Boa noite, amigos, tudo bem? Eu sou o José Pedro, você está no The Air Transport. Hoje é dia 7 de maio de 2020. Vamos ao nosso giro de notícias de hoje. Tá frio aqui em São Paulo, estou de manga comprida. É difícil vocês me verem de manga comprida, eu sou encalorado. Pessoal, peço desculpas, essa semana está muito corrida, com assuntos de uma série de naturezas aí, tanto profissionais da minha outra profissão, quanto familiares e pessoais. Então eu vou ter que dar uma acelerada nos comentários de hoje, tá? Vou ser mais sucinto, mas mesmo assim a gente vai ver o básico daquilo que aconteceu hoje. Se inscreva no canal, clique no sininho, compartilhe o vídeo, clique no joinha, e assim você fazer ficar podre de rico com esse dinheirão que o YouTube paga pra gente. Para mim nunca pagou nem um centavo. Um dia eu chego lá. Vamos a isso? Começando. Vamos começar pelo aeroflap.com.br. British Airways pode abandonar frota de Boeing 747 em 2020. Uma tendência aí triste, né, pessoal? A gente ama, né, pessoal? A gente ama esse tal de Jumbo, né? Eu já voei, não voei muito no Jumbo, mas já voei um pouco nele e voei no da British, de Guarulhos para Londres. Deu umas 11 horas, eu acho, 11 horas e pouco, no 400, igualzinho esse aí. No 47-400, se não me engano, fui de business. Faz tempo. Sabe o que eu fui fazer? Eu trabalhava na VASP e estava indo para Bruxelas, que o MD-11 da VASP tinha dado um probleminha no motor lá em Bruxelas, e eu trabalhava na engenharia de motores e fui lá desenrolar o MD-11 da VASP. E aí a gente foi via Londres, no 47 da British, 47-400. Eu e alguns saudosos colegas aí da VASP, Rubens Belan e outros. Um dia desse eu conto essa história para vocês. No valor, avião da Embraer é abatido por engano na Somália, 6 ocupantes morrem. É um Brasília, e a gente já tinha noticiado isso aqui. Eu tinha dito que ainda estava talvez um pouco... Deixa eu ver se tem imagens aqui. Estava talvez um pouco cedo para dizer se era míssil, mas como a imprensa toda está dizendo isso, e eles estão até explicando o que aconteceu, parece que o avião ia chegar num aeródromo aí de pequeno porte na Etiópia, e o pessoal não estava avisado, os militares etíopes não estavam avisados, o ambiente ali é meio quente, e mandaram bala, mandaram míssil mesmo, e o avião foi ao chão. É o que muitos órgãos de imprensa estão dizendo, tá, pessoal? Eu não vi nada ainda sobre a investigação e acho que só vou dar algum parecer aqui quando vir a investigação. Aeromagazine, Emirates amplia o uso de avião de passageiros no transporte de carga. Então, basicamente, eles estão usando uma quantidade maior do 777 cargueiro, né? Aqui a matéria fala quantos estão levando, estão usando uma quantidade grande aí, estão botando bastante avião para voar. E eu achei interessante que com essa metodologia aí que foi aprovada aí pelas autoridades, e a Boeing até fez Boeing e Airbus até divulgaram instruções de como usar a cabine dos aviões de passageiro, como se fosse quase que um avião cargueiro para levar pequenos pallets. Então eles estão conseguindo levar 74 toneladas em cada 777 cargueiro. Isso não é muito longe daquilo que dá para levar no 777F, né? No 777F, que é o cargueiro, que é algo em torno de 100 toneladas. Se você considerar que a maioria das cargas, às vezes, é de alto valor agregado, mas não é uma carga tão densa assim, não é uma coisa tão pesada. Então você preenche o volume do avião antes de você preencher o peso. Então, com isso, o 777 passageiros acaba se tornando um avião bem interessante, né? Eu acho. Acho que as empresas aí estão fazendo aproveitando bem essa fase. Isto é dinheiro. ONU alerta companhias aéreas sobre fadiga de tripulantes ao fim de restrições por coronavírus. ONU, deve ter sido a ICAO, né? Que é um órgão da ONU. A explicação é a seguinte: como muitas tripulações não estão voando, quando começar a haver demanda, o rush, né, a pressa para trazer essas tripulações e a falta de simuladores,
pode gerar sobrecarga nos tripulantes que estão ativos, e a ICAO aí, e as instituições da aviação civil estão pedindo que as autoridades aeronáuticas tomem muito cuidado com o tipo de concessão que vão fazer nessa fase. No aeroflap.com.br, companhias aéreas do ZEUA gastam 10 bilhões por mês durante a crise. 10 bilhõezinhos de dólares é o mínimo de despesas que as empresas americanas estão conseguindo evitar não, né, que é o mínimo que elas estão conseguindo fazer, tá? Mantendo 3 mil aeronaves paradas e se queixando, e com razão, que quando voltarem a operar, elas vão ter sérias dificuldades para repor esse cash que elas estão queimando agora e que vai fazer falta no futuro. No jornal jn.pt, um jornal de notícias de Portugal, vamos voltar a viajar de avião, mas não vai ser a mesma coisa. Então eles enunciam, e eu acho que algumas coisas eles têm razão, outras eu não concordo, mudanças que você pode esperar aí para as próximas viagens aéreas. Fila para você entrar em outros países, né, que vão te exigir, talvez te exijam certificados de vacinação quando houver, ou certidões médicas ou coisas desse tipo. Higienização, né, os aviões e os aeroportos vão ser higienizados de uma maneira mais radical do que aquilo que é hoje. Máscaras de design, né, eles acham que as máscaras vão passar a ser artigos de grife, mas isso não tem nada a ver com aviação. O que pode acontecer se você espirrar ou tossir no aeroporto? Os assentos serão mais espaçados. Então, esse aqui eu acho que não. Enquanto não houver demanda, sim. Quando voltar a haver demanda, eu acho que isso não vai acontecer, não. No Pan-Rotas, Heathrow inicia testes de Covid-19 que podem criar padrão. Então, Heathrow está aí investindo para ser um aeroporto bem tecnológico, usando, como vocês podem ver a imagem aqui, rastreamento infravermelho para localizar passageiros que estejam com febre, né, à distância, utilizar imunização ultravioleta de equipamentos, de bancadas, uma série de coisas. Isso é bem interessante. Ainda no Pan-Rotas, empresas aéreas encolherão após pandemia, garante especialista, e esse, entre aspas, especialista está se baseando em exemplos como a Virgin, né, a Virgin Atlantic, que está demitindo 3 mil pessoas e vai sair definitivamente da operação no aeroporto de Gatwick, que é o segundo maior de Londres, e está citando também outros exemplos, como demissões na British Airways e outros, para fundamentar a teoria que todos já mais ou menos imaginamos, que as empresas aéreas vão sair disso bem menores. Turkish Airlines planeja retornar aos voos, alguns voos em junho. Na verdade, eles planejam retornar uma grande quantidade de voos em junho, cerca de 60%, e eu fico aqui um pouco assustado, torcendo, né, para que eles consigam, mas também um pouco assustado e achando que isso não é realista, porque a Turquia é um dos países bem afetados aí pelo vírus, que eu saiba, e eles acham que estarão com a malha 100% operacional até algo em torno de novembro. Deus ajude, mas eu tenho sérias dúvidas, mas tomara que consigam, né? Se eles forem bem sucedidos nisso, é um bom sinal para todos nós. Na simpleflying.com, a Qatar tem um plano muitíssimo parecido com a da Turkish. Eles planejam voltar em junho, 52 destinos em junho, eles já estão voando para 30, eles mantêm 30, mais 52, eles vão para praticamente 80, quase 90 destinos em junho. E também tem uma ideia de voltar aí até o final do ano. Então parece aí que os executivos da Qatar Airways andaram ligando para os da Turkish e fizeram o mesmo plano. Eu espero que eles tenham razão, né? Fico bem preocupado e até um pouco reticente, mas se der certo, é bom para todos nós. Quem disse isso foi a Simple Flying, eu tinha dado crédito. Panrotas.com.br, JetBlue tem prejuízo de 268 milhões no primeiro trimestre. Apesar do prejuízo, a empresa já está aí recebendo primeiro aproximadamente 1 bilhão de dólares, mas esse 1 bilhão tem uma forte ressalva de que não podem demitir, tá? Então eles esperam, caso haja necessidade, receber 1 bilhão adicional aí do governo americano para fazer frente à queima de caixa nos próximos meses, caso necessário, se não voltar a haver receita e a queima de caixa se tornar ameaçadora. E também tem um plano aí de cortar cerca de 1 bilhão de dólares em novas encomendas na Airbus.
Ainda no Panrotas, Airbus registra queda de 80% na entrega de aeronaves em abril, e os números são de apenas 14 aeronaves entregues em abril. Possivelmente, né, pessoal, maio vai ser igual ou pior, junho, não sei, talvez também. Então pode ser que aí, durante algum tempo, a epidemia, que vai nos mostrar quanto tempo a epidemia e depois a lentidão ou a velocidade ou a rapidez com que o mercado se vai recuperar, é que vão nos mostrar quanto tempo a Airbus vai ficar entregando poucos aviões e produzindo muitos. Então é um cenário apavorante, porque isso aconteceu com a Boeing no caso do MAX, por outros motivos, é claro, mas eles ficaram produzindo MAX, produzindo, por parar uma linha de produção dessa magnitude não é exatamente uma coisa fácil, e os aviões foram se acumulando no pátio. E pelo jeito a Airbus vai começar a enfrentar esse problema também, né, pelos motivos aí da epidemia, porque eles tomaram a decisão de reduzir, por exemplo, do A320neo, eles tomaram a decisão de reduzir a capacidade de produção de 63, se não me engano, para 40. Já é uma decisão difícil de tomar. De 40 para reduzir mais é mais difícil ainda, porque tem que parar toda a cadeia de produção. Então eles vão ficar entregando aí 10 aviões por mês, 14, 12, 13, 11, durante X meses, e mandando para o pátio 20, 30, 40, 20, 30, 40. Então, dependendo do tempo que isso acontecer, eles vão fazer uma coleção de aviões parados igual a Boeing fez. Eu espero que não, né? Mas é o panorama bem apavorante aí que se coloca à nossa frente. Aeroin.net, Gol emite estatística que mostra no que se transformou a aviação em abril. Pessoal, essa aqui eu não vou comentar. Eu só vou mostrar um númerozinho. Tá, eu sei que você está careca de saber, né? Mas estar careca de saber é uma coisa. Olhar para a coisa na sua frente é a outra. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Cadê? O RPK. Eu vou mostrar só o RPK para vocês. Onde é que eu vi o RPK aqui? Cadê o diabo do RPK? Decolar, pipi, tá aqui, o RPK, aqui no mouse. Olha só, pessoal. De quase 3.000 para 190. E eu não sei se aqui é milhão, bilhão, deve ser bilhão, né? 2,9 bilhão, é bilhão ou milhão? Acho que é bilhão. 2,98 bilhão de RPK para 190 milhões. É uma queda de 90 e... Deixa eu fazer uma conta de cabeça rápida aqui. É uma queda de algo em torno de 24%, 25%. Aqui está, 93% a Gol está dizendo. Então é isso aí, pessoal. A aviação está quase que 100% parada, tá? Aquilo que está funcionando é um resíduo ínfimo, só por motivos de força maior, porque se 100% da aviação parar, o mundo para junto, a humanidade, o universo para junto. Mas realmente a aviação está 100% parada. Num certo portal migalhas.com.br, eu vi em outras notícias, né? Mas esse foi o primeiro que eu abri. Aeroclubes, escolas de aviação e centros de instruções de aviação civil são atividades essenciais, segundo a ANAC. Tá bom, ANAC, tudo bem. Eu acho que é assim uma confusão conceitual que me faz ficar perplexo. Eu não tenho a mínima dúvida que tudo isso é essencial, mas é essencial estrategicamente no longo prazo para o desenvolvimento do país. Não nos próximos 30 ou 60 ou 90 dias para você combater uma pandemia. Nos próximos 60 ou 90 dias, o essencial é você beber água, comer e acender a luz. Porra, isso aqui não é essencial. É essencial, mas não nos próximos dias. Que mais? Que outras categorias vão querer competir com a ANAC aí para dizer que não pode fechar nas próximas semanas? Os cartomantes? Não dá, pessoal. Tem coisa que... Sabe, lógico que a gente quer a aviação funcionando, mas a gente quer ela funcionando daqui a um mês, daqui a um mês e meio, daqui a 2. Não agora, não já. Senão a gente ferra com o retorno
ao serviço, senão a gente força o lockdown, senão a gente nos condena àquilo que aconteceu na Itália. Enfim. Aeroin.net. Latam Brasil fala das suas iniciativas para o novo normal da aviação comercial. Então isso tem sido anunciado aqui a conta-gotas, né? E a Latam, não por conta da Latam, digo a indústria como um todo, quer dizer, toma uma medidazinha aqui, outra ali, quando você vai ver, já tem uma série grande de medidas. Então a Latam está aí destacando que também vai usar máscara a bordo, obrigatória a partir do dia 11 de maio, vai implementar novas rotinas, já implementou, né? Já está em prática aí novas rotinas de desinfecção dos aviões, e agora também dos equipamentos aeroportuários, balcões de check-in, tudo isso. E afastamento das pessoas, quer dizer, eles vão abrir uma fila de check-in, uma sim, uma não, uma sim, uma não, para tentar manter o distanciamento. Então, uma medida boa, que acho que reduz, não evita, né, mas reduz a possibilidade. Vocês sabem que isso tudo não é para garantir que você não fique doente. Não existe essa garantia. Isso tudo é para fazer com que a equação exponencial que determina o número de pessoas que estão doentes, né, a razão, a taxa de aumento, diminua. Diminuindo a taxa de aumento, você prolonga, a doença fica mais tempo na comunidade, mas ela não atinge o mesmo pico, então você não colapsa o sistema de saúde, e colapsando o sistema de saúde, você pode colapsar outros sistemas no efeito dominó. No panrotas.com.br, ainda no Panrotas, Universidade Infraero oferece videoaulas gratuitas, e aí um aviãozinho passando no meio das árvores. Essas aulas são destinadas a profissionais aeroportuários, e eu vou deixar aqui para vocês o link, né, da Infraero Universidade aí. Achei um sitezinho bem simpatiquinho, bem diagramado aqui, tá? Quem tiver interesse, fique à vontade. Ainda no Panrotas, Latam PES comunica flexibilização no acúmulo de pontos. Então, entre várias medidas, a que eu achei mais interessante é dessa tabelinha aqui. Para você ser Gold, você precisava de 10 mil pontos, agora 7 mil. Gold Plus, 17, agora 11, por aí vai, né? Em todas as categorias está bem mais fácil o número de pontos que você precisa para chegar na categoria. Ainda no Panrotas, Smiles começa a acumular pontos American Airlines. Então, se você está com ideias de viajar na American Airlines ou na Gol, né, as suas milhas de um vão começar a ser associadas a outro e vice-versa. Ótima iniciativa. Ainda no Panrotas, CEO da Aerolíneas anuncia fusão com a Aérea em rede social. Então aí ficamos sabendo de maneira ainda não oficial, né, ainda oficiosa, que a Aerolíneas e a Austral vão passar a ser uma companhia só, né, vão ser a Varig Cruzeiro da Argentina. No R7, avião de pequeno porte capota no campo de Marte em São Paulo. Olha que tristeza, pessoal. O Cherokeezinho virou de perna para o ar por causa de jet blast. Prejuízo grande, hein? Não sei se sabe que foi PT. Olha, como o aviãozinho não era novo, pode ser que o reparo... Aqui no site da NASA, pessoal, de tempos em tempos eu dou uma olhada aqui para ver novidades, tá? Então esse aqui, vocês já devem ter ouvido falar há um bom tempo atrás, teve durante um tempo na mídia, depois saiu na mídia, e aí eu fiquei curioso para dar uma pesquisada e achei o negócio, achei essa missão aqui, a Mars Perseverance, é uma nave não tripulada para Marte. Você deve ter visto isso na mídia há uns tempos atrás, há um bom tempo já, para levar um jipinho, e esse jipinho bem maior e mais capaz do que aqueles que já andaram lá passeando no terreno marciano. Pois é, apesar de não estar mais na mídia faz um bom tempo, essa missão não tripulada, ela tinha e continua tendo data aí para ir ao espaço, agora no meio do ano, tá, pessoal, lá para junho, agosto. Ela vai estar confirmado, tá? A NASA está confirmando, tá? Já está montada no lançador, tá? Já está no foguete.
parece que vai realmente vai cumprir o cronograma aí, tá? Essa é uma imagem de artística. Esse módulo aqui é o módulo que faz a propulsão, né? Tem os retrofoguetes aqui para fazer o pouso. E esse aqui é esqueci o nome dele, está escrito aqui, como é que é? É o Curiosity Rover. Ele é o jipinho, né, que vai fazer montanhas de experiências lá em Marte. E uma coisa interessante, existe um protocolo de responsabilidades que a NASA tem para fazer esse tipo de lançamento. E uma parte importante desse protocolo aí de responsabilidades é uma garantia de total desinfecção bacteriana e virológica para que não se transmita micro-organismos de um planeta para o outro. Muito bacana, né, pessoal? Muito, muito profissional isso, né? Achei assim maravilhoso, fiquei encantado com essa informação. Não sabia disso. olhardigital.com.br, mais uma da NASA, avião espacial do ZEUA, que é o Boeing X-37A, retornará ao espaço em maio. É um avião não tripulado, tá? Lançado por foguete e volta planando como se fosse uma mini Space Shuttle de controle remoto. Vai fazer diversas experiências na área de biologia e outras, né? Microgravidade e tudo. E algumas dessas experiências relacionadas ao combate à Covid-19. Não entra em muitos detalhes, então não consigo exatamente dizer para vocês o que são essas experiências. Mas eu quis mostrar para vocês, e aqui a matéria permite, dar uma noção do tamanho, né, do X-37. Essa foto aqui, está vendo as perninhas do cara ali? Então ela é mais ou menos do tamanho do que seria um jato executivo de um porte bom, assim, do tamanho de um Challenger, talvez até um pouco maior que um Challenger. Do Bombardier, tá? Não é o Challenger lançador espacial. No Aerowing clássico, raro e grande, avião Antonov AN-2 será leiloado no Brasil. Aí está o Bruto, maior avião monomotor a pistão do mundo, e lance inicial 500 pratas. Vamos lá fazer uma vaquinha, pessoal? É Araçatuba, tá? Aeromagazine, certificação do novo avião chinês está sendo feita de maneira remota. O Comac C919, esse maquinaço aí, né, com várias opções de motores. A principal das opções será o LEAP 1 alguma coisa, não sei qual é a letra dele. E basicamente a China está... Eles se apressaram aí para... eles já tinham, pelo que eu li da matéria, mas eles se apressaram para colocar logo em vigor aí uma linha de certificação, em que a maioria das atividades de certificação, aquelas que não têm que ser presenciais, né, feitas remotamente por rede 5G. Achei interessante, né? Parece bastante, muita coisa simulada, muitas atividades simuladas, tudo, e baseada aí na tecnologia 5G, né? Ainda no Aerowing, avião de político é interditado e pilotos são suspensos após polêmica decolagem. A gente noticiou, acho que foi terça-feira agora, 2 dias depois, aí já dizem que o avião é de um político, né? Esse King B200 aí, que fez uma decolagem com porção de gente de um lado e de outro da pista, arriscadíssima, sumindo um risco enorme aí, e tá todo mundo em cana. Em cana não, né? Estão suspensos aí para investigação, para averiguação de responsabilidades. Gazetadopovo.com.br, negócios e família, as rações de quem ainda encara um avião em meio à pandemia. Então não é exatamente um artigo sobre algo técnico ou algo do mundo negocial da aviação, mas é um artigo bastante gostoso de ler, eu li todo, deixei o link para vocês aqui na descrição, se vocês quiserem ler, e ele explica por que há pessoas viajando de avião nesse tempo tão conturbado. E basicamente são pessoas com grandes motivos, importantes motivos familiares, ou forçados por uma pressão de negócios, né? Então, se vocês quiserem ler, está bem interessante aí, sugiro. O link vai estar nas descrições, tá? Money Times, Embraer. Fim do acordo com a Boeing é devastador para a empresa. Avalia
Gaia Investimentos. Vou fazer um pequeno comentário aqui. Eu acho que em vista aí realmente da chegada de um avião forte, que é o C-Series da Bombardier, que agora virou o Embraer 220, um competidor de respeito, a Embraer ficar sozinha no mercado é meio preocupante mesmo, eu concordo com isso. Mas eu acho que essa ideia do devastador, ela tem potenciais soluções, pessoal. Eu ainda acho que o Brasil devia parar de ser muito politiqueiro aí, diziam que certos governos anteriores aí que não estão mais no poder diziam que eram ideologizavam as coisas, mas realmente eu acho que você associar-se ao país que tem maior potencial de crescimento no mundo, que é a China, não é ser ideológico, né? Não acho. Eu acho que isso é ser extremamente pragmático. E você afastar-se de ser parceiro estratégico em tudo que você puder de um país com um potencial de crescimento como a China, isso sim é você ser ideológico. Então eu acho que é o seguinte, vai lá correndo para a Comac C919, né, para a empresa que vai fabricar o C919, e junta tecnologias, um ajuda a levantar o outro, porque caramba, só ali no sul da Ásia, sul e sudeste asiático, são 3 bilhões de pessoas, então é uma imensa população com gigantesco potencial de desenvolvimento humano, né? Para você levar aquele pessoal para cá. A China já está levando, mas ainda falta muita gente. A Índia, então, está mais longe ainda. Então, para você levar aquele pessoal todo, comparando com aquilo que era o Brasil, lembra que as classes A, B, C, D, E, né, essa maneira de dividir as pessoas em classes, você levantar as pessoas da classe D para a classe A, B, né, vai gerar um mercado aéreo monstruoso ali, né? Então, se não é possível se unir à empresa que seria a sua melhor opção para você ter uma estratégia comercial de marketing, que seria a Boeing, então vai para uma outra empresa que vai te dar uma coligação diferente. É uma estratégia de desenvolvimento de estados nacionais que, sendo poderosos, já são poderosos, mas podem se tornar muito mais poderosos no futuro e a médio prazo. E esses países têm dinheiro para investir que nem loucos em setores de alta tecnologia como a aviação. Então, você perder o seu irmão norte-americano, dá a mão para o seu irmão chinês. Você não está trocando um pelo outro, né? A opção A não foi possível, então vai para a opção B. É isso. Eu acho que o fim do acordo com a Boeing é preocupante, sim, eu estou preocupado com a Embraer, mas eu acho que é preciso tomar ações que uns podem achar que são ideológicas e, na minha opinião, são apenas pragmáticas. E para finalizar o dia de hoje, Aeroin.net, um avião raro vem ao Brasil fazer um voo de repatriação. 737-500 da Aeroregional, né? Vem nos fazer aí uma visitinha. E aí eu faço o seguinte comentário: raro uma ova, raro hoje, né? Para vocês aí, a moçada mais jovem, acho que nunca viram um avião desse novo. Mas quando eu trabalhava muito em aeroportos, eu via o tempo todo o 737-500 da Nordeste e da Rio Sul. Via o tempo todo esses aviões aí. Então tá, é isso por hoje. Terminamos o giro de notícias. Muito obrigado pela sua audiência. E até sábado. Sábado a gente volta com aviação militar, desportiva, parte industrial, fabricantes.
E é isso então, tá bom? Se inscreva no canal, clique no sininho, clique no joinha, divulgue o vídeo e fiquem com Deus. Até breve, se Deus quiser.